Você vai ouvir o testemunho do evangelista Fabrício. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos e irmãs. Aqui sou eu, o evangelista Fabrício, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Irmãos e irmãs, estarei testemunhando acerca de algo que aconteceu em minha vida na época da minha adolescência. Já há alguns dias ou meses que venho sentindo o desejo de estar testemunhando, e hoje resolvi então gravar. Confesso aos irmãos que é algo um pouco forte, mas que sirva de edificação da fé dos meus irmãos e irmãs, e para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez seja glorificado. Amados irmãos e irmãs, muitos já sabem que eu, Fabrício, tive um passado não muito bom. A minha adolescência foi um pouco sombria devido à minha rebeldia e às drogas. Confesso aos irmãos que por alguns anos estive preso no mundo do vício. Não foi por muitos anos, graças a Deus, mas houve época em que estive totalmente dependente, tanto do cigarro e de outros entorpecentes. E me recordo que um dia iria acontecer uma festa, um baile, por volta da tarde e da noite. E os convidados dessa festa eram traficantes, ex-presidiários, drogados e moças e mulheres que estavam vivendo no mundo da prostituição. E entre esses convidados, eu era um dos convidados especiais da festa, entre aspas, né? E na manhã, logo bem cedo deste mesmo dia, eu ajudei um jovem a fazer um furto, um roubo de um bar. E o jovem, que era o meu companheiro na época, entrou dentro do bar, saindo de lá de dentro com 2 sacos cheios. E eu, estando do lado de fora, ajudei a carregar aqueles sacos que estavam cheios de bebidas, dinheiros, eletrônicos e entre outras coisas. Então, andamos ali pelo mato e até que chegamos em uma casa antiga, uma casa muito antiga. E ali fomos separar os pertences, separar bebida, dinheiro, e as bebidas foram levadas para o local onde aconteceu a festa. E eu havia dito para o jovem que ele poderia ficar com a minha parte, porque se bem que eu não tinha nada ali, né? Nada era meu, mas que ele poderia levar a minha parte, porque eu não iria para a festa, eu não estava sentindo a vontade de ir, mas que eles poderiam usar o que era para ficar comigo. Então assim sucedeu, eles insistiram para que eu fosse, eu falei, não, podem ir, eu vou ficar, não tem problema. Eles foram, ficaram à tarde e à noite nessa festa, e eu fiquei em casa. Logo depois, a notícia correu de que 2 jovens haviam furtado um bar e roubado muitas coisas. E os polícias e o dono do bar estavam atrás procurando saber quem foi os ladrões, até que descobriram que tinha sido 2 jovens, 2 rapazes. E então descobriu quem era um desses rapazes, que era o meu companheiro da época. E eu havia combinado com ele que para devolver
o que tinha sobrado, eletrônico, entre outras coisas. E o que ficou realmente foi a bebida que já havia sido consumida. E as outras coisas, a maioria foi devolvida. E esse jovem ficou foragido por um determinado tempo. E eu, sabendo que eles estavam tentando descobrir quem era o segundo, aí eu fiquei mais tempo dentro de casa. Eu passei a ser mais caseiro do que o que eu já era. E o tempo foi passando, o dono do bar já sabendo quem era um dos rapazes. Depois de um tempo, o jovem voltou a andar tranquilamente nas ruas, achando que a poeira já havia abaixado. Certo dia, ele andando na rua, na estrada de barro, terra, chão batido, o dono do bar ia se aproximando, pilotando a moto, e avistou. E ali ele, conhecendo o jovem, o dono do bar mirou a moto no meio das costas desse jovem, que o jovem estava virado as costas, né? E ali o dono do bar bateu de cheio com a moto no meio, nas costas desse jovem. Aí o jovem me contou que ele, na hora que foi atingido, que ele subiu e caiu com tudo no chão, mas que levantou ao mesmo tempo e saiu correndo para dentro do mato, com medo de morrer, né? E ali o motoqueiro se sentiu satisfeito. Falou, não, já me vinguei, não matei não, mas me vinguei já. E os motoqueiros já se sentiu satisfeito e seguiu o caminho, né? E o jovem continuou andando ali livremente, tranquilamente ali nas ruas, né? E ficou por isso mesmo. Mas os polícia, o dono do bar e o povão não descobriram quem era o segundo jovem, que no caso era eu. E o tempo foi passando e eu fui me aprofundando cada vez mais no mundo de perdição, cada dia mais revoltado com muitas coisas que aconteceram em minha vida, dando muito trabalho para a minha família. E Jesus Cristo me convidando, me chamando, batendo na porta do meu coração para mim aceitá-lo. E as coisas foi ficando difíceis, passei a ser perseguido de morte por bandido e muitas coisas foi acontecendo. Me recordo que houve uma época em que estive muito ansioso. Não sei se era depressão, início de depressão, mas eu estava em uma situação de que nada para mim estava bom. Sentado, se eu estivesse sentado estava ruim, se eu estivesse em pé também estava ruim, deitado estava ruim. Eu me encontrava muito ansioso. Até que então eu resolvi ir para a igreja, uma igreja de porta larga. Foi poucos os dias que eu fui lá nessa igreja e resolvi ir para uma outra igreja. Confesso que fui arrastando, né? Aquela frase que aqueles que não vão pelo amor, vá pela dor. Eu fui pela dor, fui muito sofrimento. Ali eu aceitei Jesus, batizei nas águas correntes do rio e me firmei. Fui firmando cada dia mais na presença do Senhor Jesus Cristo. E a população, o povo, foi esquecendo aquele antigo Fabrício que só dava trabalho. O povo foi esquecendo e passou a enxergar o novo Fabrício. O Fabrício antigo foi ficando para o esquecimento. Então passei a trabalhar em uma empresa. Era muito bem recebido nessa empresa. E tenho a dizer aos irmãos que aonde o crente está, ele se destaca, né? Seja no trabalho, na escola, dentro do teu lar, nas ruas ou em qualquer lugar. O crente verdadeiro, ele se destaca por causa do brilho do Espírito Santo de Deus na vida dele.
E ali eu me destacava porque eu buscava fazer as coisas corretamente. Houve vezes em que eu trabalhei mexendo com dinheiro, fazendo pagamento de algo, e sempre eu devolvia a nota, devolvia o dinheiro corretamente. Então eu era bem visto ali dentro daquela empresa. Certo dia se aproximou um homem de um bom semblante, um homem cidadão de bem. E ali eu peguei amizade com aquele homem e ele estava indo sempre lá na empresa, até que me lembro que ele começou a contar uns casos do passado e entrou em um caso de 2 jovens que haviam roubado o bar dele. E eu estava um pouco afastado, mas no lugar afastado onde eu estava, eu conseguia escutar mais ou menos o que ele estava falando. Ali eu tentando entender, aí eu me aproximei. Falei, 2 jovens que roubaram um bar? Que história é essa? Vou ouvir mais de perto. Então perguntei para ele, meu amigo, você pode contar melhor que história é essa? Como foi que aconteceu? Roubaram o teu bar? Então ele começou a falar, sim, roubaram o meu bar, 2 jovens que foram lá, e eu consegui vingar de um, o outro eu não descobri quem era, mas tudo bem, já foi. Devolveram a metade das coisas, né, um bocado. Eu me vinguei de um. E aí ele falou de onde eram os 2 jovens, então eu reconheci a história. E ali, meus irmãos, ele já era um homem bem próximo a mim, né? Já havíamos uma boa amizade ali. Então, naquele instante, eu olhei profundamente nos olhos, fixei os meus olhos no dele e fiz uma pergunta. Você quer saber quem era o segundo jovem que participou daquele furto? Eu falei para ele, você realmente quer saber quem era o segundo jovem? Aí ele me perguntou, você sabe? Eu falei, você quer saber? Ele falou, quero. Se você sabe quem é, quem foi? Eu falei, olha, esse segundo jovem era eu. Irmãos, quando eu falei, eu abaixei minha cabeça no momento e novamente olhei para ele e na simplicidade, na humildade que o Espírito Santo havia me dado naquele instante, eu me humilhei e pedi desculpa. Falei, me desculpa, em nome de Jesus, te peço perdão. Eu estou muito arrependido por ter feito isso. Me desculpa mesmo, de todo o meu coração, porque na época eu era um perdido, eu era um viciado, e hoje eu sou um servo de Deus, sou nova criatura, estou totalmente arrependido. E ali, meus irmãos, olhando para o semblante dele, percebi que ele ficou pasmado, surpreso. Não consigo te descrever com palavra a reação dele, as reações dele ali naquele instante, mas dava para entender mais ou menos que ele ficou pasmado, né? Surpreso, e pensando como que pode o jovem ter essa audácia, essa coragem de confessar isso. Mas eu precisava, meus irmãos, confessar, porque eu sentia o toque do Espírito Santo de Deus, eu precisava pedir perdão a ele, né? Então ele ficou surpreso, percebi que ele ficou surpreso a pensar como que um jovem diferente, que tem um brilho do Espírito Santo e que cometeu esses erros no passado e agora vem me pedindo desculpa, confessando. Então ele ficou surpreso, né? Com como que é o trabalhar, o agir do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E dessa vez o nome do Senhor Jesus foi glorificado, né?
Bem-aventurado aqueles que se humilham, porque alcançarão a misericórdia de Deus. E ali nós continuamos a ser amigos. Ele me desculpou, mas ficou surpreendido, né, com tudo aquilo. Falou, mas que coisa, era você, Quem diria? Eu falei, pois é, meu amigo, me desculpa. E a vida seguiu à frente, em diante. Ele visitou a empresa ali por mais outras vezes. E, meus irmãos, foi isso que aconteceu, né? Todo mundo tem história, alguma história do passado, né? Uma história difícil, uma história surpreendente. E essa é uma das minhas histórias, né? E hoje, meus irmãos, estou aqui na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Muitos dos jovens que fizeram parte do meu passado hoje estão em uma vida precária, né? Difícil. Alguns que fizeram parte do meu passado e que já não estão mais neste século, né? Morreram, partiram sem Jesus. Uns morreram de tiro, outros de facada, outros que morreram em acidente de moto e outros que estão presos. Inclusive esse meu companheiro da época está preso, já há alguns anos que ele está lá. E eu, Fabrício, hoje pela infinita e misericórdia do Senhor Jesus, sou evangelista. Não sou bom, sou muito pequenininho, falho, mas estou aqui porque eu reconheci as minhas falhas e busquei mudança, busquei entregar a minha vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele fez a obra perfeita em minha vida. Já tenho viajado por vários estados do Brasil, por várias cidades. Alguns sonhos de infância que eu tinha, eu consegui conquistar. E esse é o Deus que nós servimos, que tem o melhor para nós. E o Espírito Santo de Deus tem a usar a minha fraca pessoa para aconselhar os adolescentes. Você, adolescente aí que está na fase dos 14, 15 anos, 16, 17, 18 anos, e está emocionado, está empolgado, está conhecendo coisas novas, está se conhecendo e está emocionado. Eu digo para você que não deixe ser levado por esse mundo enganador, porque tudo é ilusão. Quando você estiver lá na fase adulta, você compreenderá com mais clareza o que eu estou te dizendo. Não deixe ser iludido pelas músicas profanas, né? Pelo rap, pelo funk, que faz apologia ao crime, né? Que defende o mundanismo. Não se empolgue, não esteja emocionado, porque tudo isso é vaidade, tudo isso é ilusão. Quantos que já têm seus 23, 24, 25 anos, já estão na fase adulta e que têm arrependimento da adolescência, do passado, porque eram entregues ao vício, né? Poderia ser diferente. E você que tem a condição de fazer diferente, de buscar a Deus verdadeiramente, busque. Não se desvie, não vai por caminhos estranhos, não, que isso tudo é ilusão. A melhor coisa é você servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se iluda com carros fortes ou moto, as ilusões dessa terra. Busque ao Senhor de corpo, alma e espírito, e você irá agradecer hoje e sempre e eternamente. Amém? Não caia na ilusão, você jovem, moças, né, que quer tá emocionado na emoção da juventude. Isso é engano. Eu estou aqui para testemunhar, né? Eu sou a prova viva disso. A melhor coisa é servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me arrependo de não ter vindo para a presença dele anos antes, né? Há tempos antes, posso dizer assim. Mas estou aqui para testemunhar que a melhor coisa é estar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse testemunho é para que sirva de edificação da fé dos meus irmãos e irmãs, e também que o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado e que fique registrado aí no YouTube, né? Na internet. Amém?
Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém.